E aí galera, beleza? Bom, hoje nós vamos falar de APLV, que é alergia à proteína do leite de vaca. Bom, a APLV, ela muitas vezes se confunde com a intolerância à lactose. E eu gostaria de começar esse vídeo deixando claro aqui que são coisas totalmente diferentes, tá? A APLV, como o próprio nome diz, né, a alergia da proteína do leite de vaca. É uma resposta imunológica que o nosso organismo tem, que os nossos organismos de defesa têm, né, em relação à proteína do leite de vaca. E a intolerância à lactose, ela é diferente, né? A lactose ela é o açúcar do leite. Então, são intolerâncias totalmente diferentes. Tem muita gente que confunde, mas eu gostaria de começar aqui deixando claro que existe essa diferença, então. Para quem tem APLV, não adianta trocar lá, quando for usar o leite por um leite zero lactose, um leite condensado por zero lactose. Hoje em dia no mercado tem várias opções, né, de produtos zero lactose. Tem a opção de tomar um comprimido ou um remédio, né, que vai te ajudar a digerir essa enzima da lactose, né, te ajudar a ingerir a lactose, a não ter nenhum problema, né, vai te ajudar a não ter nenhuma reação, né, indesejável, mas isso não basta para quem é APLV, para quem é alérgico à proteína do leite, tá? É importante frisar também que não adianta falar assim, então é a proteína do leite de vaca, vou usar leite de cabra ou qualquer outro leite de origem animal. Isso não serve também, tá? Normalmente quem é alérgico à proteína do leite de vaca acaba sendo alérgico aos outros leites de origem animal. Então, tudo que essa pessoa pode consumir tem que ser leite de origem vegetal, tem que ser alimentos derivados de origem vegetal, tá ok? Vamos deixar isso claro. Mas, antes de continuar, vou deixar aqui o meu pedido para que você se inscreva no meu canal, ative o sininho para que você fique sabendo de todos os meus vídeos. Sempre que tiver coisa nova, sempre que eu colocar, você vai ser notificado. Deixo um pedido especial aqui para esse vídeo, como é um assunto que muitas pessoas talvez desconheçam, muitas pessoas gostariam de obter mais informações sobre isso. É um vídeo é um conteúdo muito abrangente, né? Muitas pessoas poderiam se interessar. Eu peço para que compartilhem, né? Se possível, lembre aí de alguém que vocês acham que vão se interessar, ou compartilhem aí com os amigos. Certamente esse vídeo vai ajudar alguém que esteja precisando, tá bom? Mas é o seguinte, falando ainda, voltando aqui no assunto da APLV. Então, para quem tem... A primeira coisa que eu queria deixar claro aqui é que eu não sou profissional da saúde, tá? Eu tô tomando a liberdade de falar desse assunto porque eu descobri que o Benjamin é alérgico à proteína do leite, tem 3 meses, mais ou menos 3 meses, e aí com base nessa minha experiência, em tudo que eu aprendi, em tudo que eu tô vivenciando, é que eu tô fazendo esse vídeo, tá? Mas, se você aí tá assistindo, né, e acaba imaginando que talvez o seu filho, ou você tenha, ou um conhecido, enfim, se você acha que vale a pena verificar se esse é o problema de alguém que você conheça, procure um médico, né? O que eu vou falar aqui não substitui o diagnóstico de um profissional da saúde. Inclusive, o acompanhamento que esse profissional vai fazer com você ou com seu filho, ele é extremamente necessário. Existem algumas etapas, algumas coisas que você precisa fazer, né? E que precisa desse profissional. Ele vai te orientar, ele vai te acompanhar, ele vai analisar os desdobramentos, né? Dessa situação toda, dessa alergia. E ele vai poder te ajudar e te levar possivelmente à cura aí, né? Em relação à cura, o dado que eu tenho é que basicamente 92% das crianças, pelo menos das crianças, elas conseguem se curar e em média até os 2 anos e meio, mais ou menos, tá? Tem algumas crianças que levam mais tempo, algumas crianças se curam antes, mas o que acontece basicamente é assim. Como é o organismo de defesa, né, da criança, vou falar da criança porque é o que eu tenho experiência aqui do Benjamin, né? O organismo de defesa da criança, ele entende que aquela proteína é algo que vai fazer mal pro corpinho dele. E aí ele tem uma reação exagerada, né? Ele tem uma reação contra aquela proteína. Só que
com o tempo, esse organismo ele vai amadurecendo e ele vai percebendo que aquela proteína não faz mal, que na verdade aquela proteína vai fazer bem para a criança, né? Ela não tem nada de nocivo para o organismo dela. Então, conforme vai acontecendo esse amadurecimento, digamos que a criança vai tolerando melhor, né, o leite e os seus derivados. Então, é assim que acontece o processo de cura, na verdade, né? É o amadurecimento do organismo e essa compreensão, né, digamos assim, de que aquela proteína não faz mal, de que aquela proteína tá limpa, tá tudo bem. O que eu esqueci de falar aqui, que eu vou deixar claro, é assim: quando a gente fala que é alergia à proteína do leite, né, aqui a gente tá falando de leite e derivados. Então é uma criança que vai ser alérgica ao leite propriamente dito, mas também ao iogurte, à manteiga, sei lá, ao requeijão, sabe? Tudo que é derivado do leite, aos queijos. Então, você não vai poder dar para essa criança um bolo que eventualmente foi feito com leite ou manteiga, ou os dois, né? Um pão, salgadinho, bolacha, sei lá, massa de salgado, enfim. Depois eu vou contar um pouquinho da experiência, mas basicamente muita coisa vai leite e você vai aprender a ler o rótulo, porque nos rótulos também tem muita coisa que indica que tem leite, né? Mas não tá escrito leite propriamente dito. Então é um trabalhinho aí que a gente, é um cuidado, né, que a gente tem que ter. Mas eu já vou chegar lá nesse tópico. Eu gostaria de falar para vocês também sobre os sintomas, né? Então, quais são os sintomas? De forma geral, os sintomas da PLV, eles se manifestam de forma gastrointestinal. Então, a criança, ela tem muito vômito, ou ela tem diarreia, ela pode apresentar muco ou sangue nas fezes. Ela é uma criança também mais irritada, ela tem mais dificuldade para dormir, né? Tem sintomas de pele, tem crianças que tem tipo dermatite, ela fica com umas placas vermelhas, fica cheio de bolinha, dá essa irritação na pele. E tem também os sintomas respiratórios. Tem muita criança que fica com aquele ronquinho que não sai, sabe? E às vezes tosse, né? Um narizinho mais entupido. Então esses sintomas juntos, eles podem indicar que o bebê tenha PLV. Não necessariamente, tá, gente? Esses são sintomas de qualquer outras doenças, de várias outras doenças. Então é por isso que é extremamente necessário consultar o profissional da saúde aí, ter um acompanhamento médico para ter certeza se esse é o caso, tá? Então vamos lá, né? Como é que foi a minha experiência, a minha e a do Benjamin, a minha experiência com a PLV? É assim, desde que o Benjamin nasceu, eu sempre me preocupei porque ele regurgitava muito. Eu não tive um contato assim próximo, né, recente com criança, com bebê, e é o meu primeiro filho, então eu também não posso dizer, assim, pra mim parecia muito, né, que ele regurgitava muito, mas se isso era muito de fato ou não é difícil dizer, afinal de contas eu não tenho um parâmetro, né, não tinha outra criança, outra experiência pra comparar. Então eu sempre levei o Ben ao pediatra, eu cheguei a procurar um gastro e eu falava pra eles, olha, eu acho que o bebê regurgita muito, e eles diziam, isso é normal, isso chama refluxo fisiológico. E se vocês pesquisarem aí, realmente vocês vão encontrar muita coisa sobre o refluxo fisiológico, ele é extremamente normal. O bebê, ele ainda não tem o estômago fechado, digamos assim, se eu não me engano chama esfíncter, né, tipo a tampinha do estômago que não deixa o leite voltar. Então qualquer coisa que ele faça, um pouquinho a mais que ele mamou, ou se ele ficar de bruço, alguma coisa assim, ele volta, né, esse leite volta. Então o que os médicos diziam era que o refluxo fisiológico ele tende a se estabilizar ao longo dos meses, né, e aí a criança fica bem, beleza. Eu nunca fiquei muito satisfeita com essa resposta, eu sempre achava que realmente o do Benjamin era demais, mas ok, sabe, levei. Não fiquei muito assustada com isso. Mas o que aconteceu é o seguinte, quando o Ben tinha uns 5 meses mais ou menos, um dia ele fez cocô, e aí nesse cocô tinha sangue. E eu fiquei um pouco assustada, na verdade eu fiquei muito assustada.
E aí eu mandei mensagem para pediatra. Na verdade tinha dois contatos de pediatra, um que fazia o acompanhamento efetivamente, um outro que tinha acompanhado na maternidade. E as duas me disseram, olha, sangue nas fezes, pronto-socorro. Já estávamos no meio da pandemia do coronavírus e ainda assim elas indicaram pronto-socorro. Então, assim, alerta vermelho total, né? Peguei o Benjamin, levei pro pronto-socorro. E aí lá a médica avaliou e ela disse, olha, não tem nada de grave acontecendo aqui com o bebê. Barriguinha não tá distendida, não tem fissura anal, enfim, não tem nenhum problema sério aqui. Mas me diz uma coisa, mãezinha, você toma leite, né? O Benjamin, ele mama no peito ainda, sempre mamou, nunca houve complemento com nenhuma fórmula. E aí eu falei, tomo leite, derivados, iogurte, adoro leite, adoro queijo, né? E aí ela falou, olha, então eu vou te pedir para procurar um gastropediatra e vou te pedir para tirar o leite e os derivados da sua dieta por 15 dias. Enquanto isso, provavelmente você conseguiu a consulta. E aí você já leva esse diagnóstico aí pro gastro, né? Dizendo se ele tá melhor ou não. Assim eu fiz. Eu procurei um outro gastro, que na verdade foi o primeiro que eu consegui consulta, assim, né? E aí eu levei, aí eu já tinha alguns dias que eu tava sem tomar leite e o Benjamin realmente tava mais tranquilo. Porque assim, do refluxo fisiológico dizem que a criança ela regurgita, mas ela tá de boa, parece que ela nem percebe que ela regurgitou. Mas quando tem algum problema, a criança realmente fica irritada, né? Com aquele leite que volta e tudo mais. E o Benjamin, não que ele ficasse muito irritado com aquele leite voltando, mas ele era um pouquinho irritado. Ele era meio chorão, às vezes ele chorava um pouco, tinha muita cólica ainda. Então, é basicamente isso. E aí, quando eu cortei o leite e os derivados da minha dieta nesses dias, né, ele tinha dado uma melhorada. Ele tava um pouco mais tranquilo. Aí eu falei isso pra gastro, então ela falou, olha, então a gente vai tirar o leite e os derivados da dieta durante um mês. E aí depois eu retorno e ela ia me dizer como é que a gente ia testar isso, né? Essa alergia do Benjamin de fato. Só que aí, gente, aquilo que eu tinha comentado no começo do vídeo, né? Como é que é esse tirar o leite e os derivados da dieta? Assim, eu recebi aqui um guia dela, ó. Tem até aqui o livrinho pra mostrar pra vocês, tá vendo? Eu acho que é um livrinho antigo, ele é de 2017, deve ter alguma versão atual, sabe? Mas aqui, ó, ela me deu uma lista assim, ó, alimentos à base de leite de vaca, não consumir. Aí aqui é o que não pode ser consumido, tipo, aqui não pode de jeito nenhum. Que são alimentos à base de leite de vaca. Aqui são alimentos que contêm alguns ingredientes que não podem ser consumidos. Aqui são os que tem que contatar o SAC, o fabricante, para ter certeza se pode consumir. E aqui alguns que parecem que é leite, mas não é, mas mesmo assim é bom dar uma confirmada. Então, aí eu aprendi a ler embalagem, porque nas embalagens, se vocês pegarem lá uma torrada, ela vai estar escrito assim, pode conter traços de leite. Ou então ela vai falar, contém traços de leite, ou de leite derivados, enfim. O que é isso, né? É o que eles chamam de contaminação cruzada. Esse pode conter significa que a receita original daquele alimento, ela não tem leite na base, vamos supor a torrada, né? É um exemplo que eu lembro aqui. A torrada, ela não tem leite na composição, nem derivados, porém, ela é feita na mesma máquina que outros alimentos são feitos, né? São produzidos ali. E aí pode ser que tenha contaminação, porque pode ser que acabou de fazer lá, sei lá, uma bolacha com leite, e aí logo depois vai processar a minha torrada. E aí tem um resquício de leite ali naquela máquina, e tem muitas crianças que são sensíveis a esse resquício, a essa contaminação cruzada, sabe? Então é um ponto que eu tinha que tomar cuidado. Eu vou ser bem sincera de coração pra vocês. Até hoje eu não sei se o Ben ele é sensível a essa contaminação cruzada, porque por opção minha, eu tirei tudo, absolutamente tudo. Então assim, olhei a embalagem, tá escrito pode conter, eu não compro, eu não como, né? Ela me passou o contato de uma Nutri e eu conversei com a Nutri, eu falei assim, olha, ela disse que eu posso tentar, porque a gastro falou pra mim, você tenta. Quando a embalagem está escrito pode conter, você faz o teste, come e vê se ele vai reagir.
E se ele não reagir, aí beleza, ele não tem problema com a contaminação cruzada. Mas se ele reagir, você já sabe que não pode. Gente, é assim, é angustiante para uma mãe ver o seu bebê passando mal e pensar que ele tá passando mal por algo que você comeu. Olha, eu me emociono, porque, assim, você não quer ver ele mal, né? Você fala, nossa, por um capricho meu, será mesmo que eu tô com vontade de comer isso, né? Será mesmo que eu preciso ingerir esse alimento para testar se o bebê vai ficar mal? Então, assim, eu, Ticiane, optei por não fazer esse teste. Por enquanto, eu não sei se o Benjamin tem esse problema, porque eu tomei o cuidado de só comer os alimentos que realmente estão limpos, que não tá escrito nem que pode conter, sabe? Por opção, eu fiz um diário alimentar, então todos os dias eu escrevo tudo que eu comi, tudo que ele comeu, e eu escrevo se o cocô tava normal, se o vômito dele foi muito, se a regurgitação foi exagerada ou não, para eu começar a buscar, né, outros alimentos, possivelmente outros alimentos alérgenos, ou de repente algum alimento que, sei lá, eu achei uma torrada que não fala que pode conter, né, então uma torrada eu consigo comer. E aí, por exemplo, né, vamos supor que eu começasse a perceber que ele estava regurgitando exageradamente, que ele estava irritado e tudo mais, pode ser que aquela torrada não falhe na embalagem, mas que ela possa conter traços, né? Então, tem isso, eu fui tentando fazer essa observação por conta própria. A gastro não pediu tudo isso, pelo menos não inicialmente, mas eu resolvi fazer. Entendam que assim, pra mim foi um desafio e está sendo, né? Porque eu descobri basicamente com 5 meses, né, que o Ben poderia ter essa alergia. Aí a gente fez um teste de 30 dias sem o leite e os derivados na dieta e ele ficou legalzinho. Aí a gastro falou assim, então por conta dessa irritabilidade, né, que ele apresentava e agora não mais, vamos fechar que ele é alérgico à proteína do leite de vaca. Quando eu fiz um teste, né, perto dos 6 meses, depois dos 30 dias, eu fiz um teste. O que é esse teste? Chama TPO, é teste de provocação oral. Eu comi derivados, na verdade eu ingeri bolo, pão de queijo, em dias diferentes, né, mas eu comi, tipo, um dia um pedaço de bolo, no outro dia um pão de queijo, depois acho que eu comi um doce, e depois acho que eu comi um pedaço de pizza, alguma coisa assim. E aí ele teve, sim, ele ficou mais irritado, ele regurgitou muito mais do que o normal. Sangue nas fezes, gente, ele não teve mais. Foi o único episódio, tá? Que foi o que deu alerta aí, né? Enfim, mas ele não teve mais, graças a Deus. Mas mesmo assim, enfim, como ele ficou mais irritado, então a gastro fechou nesse diagnóstico de que ele é alérgico. Então, quando eu soube que o Benjamin era alérgico, ele tava começando a introdução alimentar lá, nos 6 meses, né? E aí dizem que o bebê que é alérgico à proteína do leite de vaca, ele potencialmente é alérgico a outros alimentos também. Então a introdução alimentar desse bebê, ela tem que ser mais lenta. Você tem que introduzir um alimento, esperar uns 3 dias para ver se ele não vai reagir, aí beleza, esse alimento pode. Aí você introduz um outro alimento, espera mais alguns dias, esse também tá limpo. Então é muito gradual essa inserção de alimentos na dieta do bebê, sabe? Eu confesso que eu não esperei tanto tempo assim, porque uma coisa que é interessante falar, né? Tem bebês que são alérgicos, que dá uma reação imediata, né? Assim, comeu, ficou vermelho, empolou, pronto, né? E tem bebês que têm uma alergia mais tardia. O Benjamin é dessa alergia mais tardia, ele nunca ficou mal logo do que ele comeu. Então, e a alergia tardia, ela se manifesta de 2 horas, após 2 horas depois da ingestão do alimento, até 3 dias. Então, é por isso que eu teria que esperar essa janela toda. Eu nunca esperei tudo isso, tá? Confesso. Eu ia vendo assim, tá tudo bem, beleza. Aí a gente já tenta um alimento de novo, um alimento novo e tal, mas então é muito complicado, né? A gente foi aos pouquinhos. Tem sido desafiante também, porque se você me acompanha, você viu os meus vídeos, eu tenho lá, possivelmente tenho um transtorno alimentar. Eu sou extremamente seletiva, extremamente restritiva, né, no que eu consigo comer. E os derivados de leite me caem muito bem.
quando eu não gostava de alguma coisa, né, no prato assim, eu colocava um queijo, eu colocava um requeijão, as frutas eu batia, né, com leite, ou eu misturava com iogurte, então era uma forma que eu tinha de comer muito mais fácil. E agora, de repente, a minha dieta, que já era restrita, ficou mais restrita ainda, porque eu não vou, né, alimentar dos leites derivados. Então, assim, tem sido um desafio. A gente vai fazer o próximo TPO um pouquinho depois que o Ben completar 9 meses, então falta pouco. Eu volto aqui contar pra vocês caso ele tenha melhorado. Enfim, se eu tiver novidades em relação a esse assunto, eu volto a falar. Mas então, assim, a alimentação dele foi muito gradual. A gente ficou sempre observando, né, essa reação dele. E essa é a minha luta aí pra ver as embalagens, pra ver essa questão da alimentação. Minha alimentação, ela mudou muito, né? Porque agora tudo tem que tomar muito cuidado. Às vezes eu vejo lá, por exemplo, nessas casas de bolo, por exemplo, né? Ah, eu tenho um bolo aqui que não vai leite. Sei lá, bolo de cenoura normalmente não vai leite, se eu não me engano. O pão francês normalmente não vai leite. Então tem algumas coisas que eu poderia comer, mas que eu tenho medo de comprar, porque eu não sei se foi feito, né? Possivelmente foi feito no mesmo ambiente, né? Junto com os alimentos, com os outros bolos, por exemplo, que levaram leite na receita, né? Gente, cosmético tem leite. Tem uma linha da Boticário, se eu não me engano, da Boticário, que chama de leite. Ela tem leite. Então eu não posso usar, né? Aliás, eu não quero testar isso, eu não quero tentar. Porque tem criança que não é tão sensível assim, mas como eu disse, é uma opção minha. Então eu não vou passar um hidratante, um sabonete, algum cosmético que contém leite, e aí o bem ter o contato com essa proteína e possivelmente ficar ruim. Eu acho que isso acaba atrapalhando ainda mais o meu diagnóstico, né? O meu diagnóstico, assim, da minha observação do que causa alergia nele ou o que não causa. Né? Ultimamente eu tenho percebido que amendoim tem feito mal para ele. E eu ingiro amendoim, né? Eu como paçoca e ele passou muito mal. Então, eu imagino que seja isso, tá? A gastro até falou que pode ser que não, pode ser que tenha sido coincidência, mas eu pretendo dar um tempo para depois eu tentar de novo, né? O amendoim. Então, são coisas que a gente vai observando, né? Que acho que assim, a maternidade é uma entrega tão grande, né? E a gente acaba tendo esses desafios ainda maiores, como se não bastasse os desafios todos, digamos, normais, né? De criação, de educação de uma criança, de adaptação, como eu falei pra vocês, né? Que a gente vai se adaptando àquele bebê e vice-versa. Mas ainda eu aqui particularmente tenho esse outro desafio, que é a alergia à proteína do leite de vaca, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns perfis, alguns links, né, para os perfis do Instagram que eu sigo. E aí tem bastante informação lá, tem bastante coisa legal. Tem muitos grupos no Facebook também de mães, né, que tem um bebê assim. Então é legal que, se você se identificou, se você quiser buscar essa rede de apoio, como eu sempre falo aqui, a rede de apoio é extremamente necessária, né? Ela ajuda muito quando a gente tem algum problema assim, se conectar com pessoas, né, afins, pessoas que tenham esse mesmo problema, que passam por essa mesma situação, né? Pessoas que te entendem, né? Isso é muito necessário. Então, entrem lá nos grupos do Face, conversem com as pessoas. Eu vou começar a postar algumas receitas que eu tenho tentado aqui. Como eu falei, um bolo, por exemplo, eu tenho medo de comprar fora. Mas aí, aproveitando que a gente tá aqui na quarentena, tá em isolamento social, algumas receitas eu fui testando, né, aos pouquinhos, assim. Então, algumas coisas eu tenho conseguido fazer. Eu tenho feito pão caseiro, eu tenho feito bolo, e é dessa forma que eu vou conseguindo ingerir um pouquinho das coisas que eu gostava, sabe? Eu vou aos poucos postar uns produtos que eu consigo comprar também. Via de regra, os produtos veganos vocês podem comer, né, podem consumir, porque eles não levam nada de origem animal, então eles não vão ter leite, não vão ter manteiga, enfim. Como eu falei, não sei se vocês viram também, o meu bolo de aniversário, eu pedi numa confeitaria que é específica específica para pessoas alérgicas, então esse bolo ele era livre de leite e derivados. Então basicamente é isso, eu sou uma vegana, não necessariamente vegana, né? Eu consumo os produtos veganos por conta desse problema do Benjamin, mas eu não sou vegana, eu como carne e tudo mais, enfim, mas
tem sido esse o meu desafio, né? São gostosos até as coisas veganas. O queijo vegano eu não curti não, gente. Tentei aqui comer uma pizza, comprei uma massa de pizza que eu tinha certeza que não tinha leite. Massa de pastel, algumas marcas não tem leite. Mas, o queijo vegano pra mim não foi. Se você gosta, se você tem alguma marca aí pra me indicar, me avisem, tá? Hoje mesmo vou publicar o vídeo e vou publicar uma receita bem gostosa lá, um bolo fofo, gente. Um bolo caseiro, super simples, tá? Que é feito com água, né? E também não vai manteiga. E ele ficou super úmido, fofinho, vocês vão ver. Dá uma olhada lá no Instagram, espero que vocês gostem, tá? Deixa aqui seu comentário, me conte se você conhece alguém assim, se você passa por uma experiência assim. Mais uma vez eu peço que compartilhe esse vídeo, porque pode ser que algum amigo seu tenha essa dificuldade e você nem saiba. Então compartilhe o vídeo, se gostou, deixa seu like aqui, me ajuda muito. Ajuda que esse conteúdo chegue a outras pessoas que de repente estão precisando saber um pouquinho mais, né, dessa experiência com a PLV. E eu volto para contar para vocês se o Benjamin melhorou, seja com 9 meses, seja com 1 ano, com 2, 2,5, enfim. A gente ainda volta nesse assunto, tá bom? Muito obrigada, conto com o comentário aqui de vocês, viu? Um beijo e até a próxima.